Olá, meus queridos estudantes, sejam muito bem-vindos a mais essa aula aqui da Fluency B. Eu vou ser o teu professor que vou te acompanhar aqui nesse tema bacana, né? O que é a fluência? Vamos entender isso aqui hoje. O que é fluência em inglês? Vou dar umas opiniões aqui, espero não ser nada polêmico. Sou o teu professor Mr. João Santana. E antes de começar, eu quero te contar como é que um brother meu ficou fluente. Rapidinho. Se liga! Um amigo meu, o Fê, ele tinha dois colegas também, né? O Perfexi e o Onista. Os três tinham o sonho de ficar fluentes em inglês e vieram me procurar em busca de dicas de como começar a estudar inglês. A primeira coisa que eu fiz foi indicar para eles a plataforma Fluency B, que tem um método muito bacana e cativante para fazer a gente continuar praticando diariamente. E, bom, eu acredito muito nesse método. Eles gostaram da plataforma, mas logo começaram a me perguntar quanto tempo demoraria até ficarem fluentes. Fui muito transparente e respondi que dependia de quanto tempo de exposição ao idioma eles estavam dedicando diariamente e se estavam se aprofundando na metodologia da Fluency B. Bom, para encurtar a história e chegar na lição mais importante, Perfexi e Onista queriam assistir um vídeo após o outro dentro da plataforma de forma muito rígida e eram muito críticos um com o outro. A cada erro de pronúncia, logo eles apontavam e caçoavam do erro um do outro. Buscavam a perfeição em cada passo, o que era muito exaustivo, né? Eles não se permitiam passar para a próxima tarefa enquanto não julgassem estar perfeitos na gramática, na pronúncia, no sotaque da lição que eles tinham escolhido para estudar. O que acabou deixando o processo de aprendizado algo duro, algo muito pesado, super maçante e muito mais lento. Afinal, dessa forma eles se desanimavam, né, e acabavam não estudando alguns dias, pois foram tomados pelo sentimento de constante frustração e o medo de errar na hora de falar inglês. O Fê, por outro lado, era constantemente pego se divertindo com a plataforma. O Fê pulava de uma aula para outra que atraísse a atenção dele. E quando surgiam dúvidas de gramática, por exemplo, ele buscava a aula que ia resolver a dúvida dele. O Fê não se preocupava muito com a pronúncia perfeita, nem adquirir um sotaque nativo. O Fê queria mesmo era se comunicar. Ele queria entender os outros e se fazer entendido. E encontrava imenso prazer e se divertia muito fazendo isso. Bom, por fim, 3 anos após iniciarem os estudos em inglês, os amigos perfeccionistas não haviam saído do básico e se mostravam desanimados em falar a segunda língua. Estavam rodeados de muros e travas mentais que impediam eles de prosseguir no aprendizado. Quanto ao Fê, esse estava embarcando na sua primeira viagem para os Estados Unidos. Ele ia sair em uma viagem a trabalho para negociar uma expansão da sua empresa, algo que ele conquistou através de interações em inglês, hein? Um inglês que não era perfeito, mas era eficiente e estava sim se aperfeiçoando a cada dia a passos cada vez mais largos. Em uma conversa depois dessa viagem, eu, o Fê, o Perfexi e o Onista podemos perceber que é melhor feito do que perfeito. Bom, antes da gente começar, vamos definir aqui que o conceito de fluência ele é uma coisa pessoal e varia de pessoa para pessoa. O meu conceito de fluência por muito tempo foi, bom, eu consigo não passar fome na língua, eu consigo pelo menos pedir comida. Então eu sou fluente, pra mim era isso por muito tempo. Hoje eu estudei mais, hoje eu tenho mais estudo, já defini algumas coisas a mais e eu vou estar passando um pouquinho dessas minhas opiniões pra você aqui. Mas antes, vamos perguntar pro dicionário, né? A definição do dicionário Cambridge, né, para fluência é assim, Definition for the word fluency. Definição para a palavra fluência. The ability to speak or write a language easily, well and quickly. Então, a habilidade de falar ou escrever um idioma, veja, falar ou escrever um idioma facilmente, bem e rápido. Agora, antes da gente continuar, eu quero chamar um brother aqui pra gente falar um pouquinho dessa questão do rápido. Isso aqui é meu mano, meu aluno aí, teve muito sucesso, graças a Deus. Pra quem não conhece, esse daqui é o Eminem, tá? E quando a gente diz assim que falar um idioma fluente, você tem que conseguir falar rápido, não significa que você tem que falar desse jeito aqui,
Summon, I'm a doom, I'm a you assuming I'm a human. What I gotta do to get it through to you? I'm superhuman, innovative, and I made a rubber so that anything you say is shaking off of me and it'll glue to you. Não significa falar desse jeito. Agora, não bastasse o Eminem, meu aluno do inglês básico aí, foi muito tranquilo dar aula pra ele. Teve meu outro brother aqui, famoso Jaiminho. Jaiminho, cara bom, cara tranquilo. Jaiminho fala inglês desse jeito hoje, olha só. Jaiminho aqui, Jaiminho Tião, nome e sobrenome dele. Tô explorando demais da vida dele aqui. Ele é o que a gente chama de auctioneer. Auctioneer é um leiloeiro, ele é o cara que fala pra leilão. Meus queridos alunos, falar inglês rápido, a menos que você esteja estudando inglês para se tornar um leiloeiro, você não precisa falar que nem meu querido amigo aqui não, tá bom? Você não precisa falar que nem ele aqui não. A menos que você esteja estudando para se tornar um rapper, você não precisa falar na mesma velocidade que o Eminem canta uma música dele. Não duvido, tá bom? Que pode ter alguém que esteja estudando sim para fazer rap, produzir rap em inglês, inclusive, pô, topíssimo, se é o seu caso, mas eu sei que a grande maioria não está estudando com esse intuito, tá bom? Então, quando a gente fala falar inglês rápido, é conversar que nem a gente tá aqui. Então, se desprenda dessa ideia de que tu tem que falar super acelerado. Muitas vezes, já conversei com pessoas que falam inglês de outros países, várias vezes, e eles falam, e a gente concorda, né? Eu entro nesse acordo com eles, que é melhor você falar de um jeito mais devagar, de um jeito mais passado, do que você falando que nem um repente, mano. Tipo, mano, você não precisa falar rapidão acelerado, tá bom? Você não tomou 1 litro de café. Se tomou, cuidado, não deveria. Realmente não deveria. Você tá tomando 1 litro de café por dia, reveja aí o que você tá fazendo da tua vida, velho. Vamos lá. Ser fluente em inglês significa ter habilidade para se comunicar de forma natural, ou seja, sem, cara, aqui tranquilamente, naturalmente, precisa e sem muito esforço na língua inglesa. Então você tem que conseguir se comunicar. Isso aqui, tô dando aqui algumas definições pra gente entrar num consenso, tá bom? Então, de forma natural, de forma que você, sabe, não fique dando muitas voltas, vá direto no que precisa e que você não se esforce muito para isso. Um falante fluente, ele é capaz de compreender, ou seja, receber informação e expressar ideias complexas, ou nem tão complexas assim. O que eu quero dizer com isso? Cara, você não precisa, por exemplo, ser capaz de assistir Grey's Anatomy do começo ao fim, entender cada termo, jargão de medicina que tem ali, porque tipo, se você não é da área da medicina, eu sei que vão ter pessoas assistindo essa área que são, e aí faz sentido pra vocês, mas se você não faz sentido você ter que entender tudo. Você não vai precisar entender um reality show de marcenaria. Você não vai precisar entender. Gosto muito do reality show da galera que faz faca. É muito aleatório. A galera derrete ferro lá, sabe, as mulheres faz faca e tal. Acho da hora. Mas eu preciso entender cada termo técnico da área? Não preciso. Pra muita gente vai assistir um conteúdo desse, não vai fazer o menor sentido, até porque tu não gosta, tá? Então você não precisa entender coisas complexas nesse nível que eu falo. Você não é um médico. Se você é... Mas se você é um médico, você não é um marceneiro, tá? Você não é a galera que faz bolo. Então você não precisa entender cada ferramenta. Não precisa ter esse nível de complexidade no teu vocabulário. Ser fluente também é ser capaz de utilizar um vocabulário um pouco mais variado e adequar isso, levando em consideração o contexto da situação em que o falante se encontra e a forma de se expressar do falante. Eu vou explicar. É o de praxe, é o clichê aqui. Contexto da situação. É uma situação formal? É uma situação informal? Você está falando com criança, tem que falar de um jeito mais fofinho? Você está falando com adulto, pode falar de um jeito mais direto? Esse é o contexto da situação, se adequar a isso. Forma de se expressar do falante. É você conseguir se expressar em inglês? Tente não me entender mal, mas da mesma forma que você se expressa na sua língua materna, por exemplo, em português. O que eu quero dizer com isso? Eu falo de uma forma um pouco mais formal, mais comportada, naturalmente, em português. Então, eu devo conseguir trazer isso para o inglês também. Então, em inglês também eu vou falar de uma forma mais comportada. Eu falo muita gíria em português. Chamo os outros de menor, falo que, cara, linguagem quebrada aqui é nóis, é isso mesmo, porque é mesmo. Eu tenho que conseguir passar isso pro inglês. Ou seja, se adequar à sua forma de expressar.
Ah, eu falo de um jeito muito, altamente formal. Sou advogado, estou sempre falando de um jeito muito formal. Você tem que conseguir trazer isso pro inglês. Entendeu? É isso, se adequar ao seu jeito de falar, tanto numa língua quanto no outro. Assim, você vai se sentir mais tranquilo, vai se sentir mais à vontade na língua. Ser fluente também significa ter, sim, um certo domínio sobre a gramática e ter uma fluidez na fala e na escrita. Então, para ser fluente, você tem que conseguir falar e escrever, produzir dos dois jeitos, tá bom? E a gramática, ela tem uma importância, mas a gente vai falar um pouquinho disso aqui depois. Não é essa importância toda. Tem que ter gramática, tem, mas tá bom. Ou seja, a fluência ela envolve a capacidade de entender e interagir em diferentes contextos e situações, seja em conversas informais, apresentações formais, tipo reuniões de negócios, em viagens, etc. Tá bom? Tudo isso aí. A fluência ela não se limita, preste muita atenção, não se limita apenas a pronunciar as coisas corretamente, mas também engloba compreensão auditiva, de leitura e escrita. Né? Então tem que compreender o que as outras pessoas escrevem, tem que compreender tudo que você vai ler de um blog, Cara, é isso. É um objetivo, e isso aqui eu não consigo te dizer o quanto isso aqui é importante. Ser fluente, alcançar a fluência, é um objetivo que requer prática constante e imersão na língua para alcançar um alto nível de proficiência, tá bom? Fluência, você tem que chegar primeiro na fluência para depois chegar na proficiência. Eu vou te explicar um pouquinho disso. Proficiência, falando de forma bem rápida. Proficiência é você conseguir utilizar a língua de forma eficiente. Por exemplo, eu consigo redigir cartas. Isso é bem antigo, mas consigo redigir cartas. Isso era considerado proficiência. Hoje em dia, consigo preencher documentos, consigo mandar relatórios para tirar o meu visto, para tirar o meu passaporte. Isso é proficiência, você está cuidando de assuntos. Consigo enviar uma parada pelo correio 100% em inglês. Isso é ser proficiente. É você usar de uma forma útil a língua. A fluência é você conseguir fluir um pouquinho para essas coisas aí. Eu não vou... Depois a gente vai ter um vídeo aí sobre isso. Sobre fluência, proficiência, qual a diferença. Tá bom? Imersão na língua, eu quero que você entenda que isso aqui é muito importante. É assistir tudo que você assiste em inglês. É mudar o seu celular pro inglês. Cara, conseguir definir, descreve tua rotina, o que você tá fazendo, tá se vestindo, descreve o que você tá fazendo, tudo em inglês. Sim, tem que estar imerso na língua, é se cercar da língua. Isso é de uma importância absurda. Pontos que eu acho que você deve considerar aqui. Fluência não é pronúncia perfeita. A pronúncia ela deve ser boa o suficiente para que o que é falado seja entendido. E pronto. Tudo bem? O que você tá falando, as pessoas estão entendendo? Então é isso aí, cara. Tá ótimo. Eu posso falar porta, eu posso falar porta, posso falar portão. Você vai entendendo, vai. Então, a pronúncia, ela não tem essa importância toda que a gente acha, não, tá bom? Principalmente quando você vai lá pra fora, você vê que isso aqui é muito coisa de brasileiro, de achar que tem que pronunciar certinho as coisas. Fluência não é ter sotaque nativo, pelo amor de Deus. Esqueça isso. Não tem nem muito o que comentar. Eu coloquei bobeira nossa isso aqui. O sotaque brasileiro é considerado um dos mais sexys do mundo, cara. A galera ouve brasileiro. Sabe como a gente fica tipo, fulano fala francês, é uma língua romântica. É a mesma sensação que eles têm com o nosso sotaque. É um sotaque desejado. A galera olha pro brasileiro falando, putz, velho, esse cara aí, eu queria falar que nem ele. Então para de querer perder o teu sotaque. Eu tenho que ter um sotaque norte-americano. Não tem que, mano. As pessoas te entendem. É isso. E o teu sotaque, ele traz uma riqueza muito grande pra quem você é. Ele mostra de onde você veio. Cara, é muito vantajoso pra gente. É muito benéfico ter sotaque. Então para com essa ideia de querer perder isso aí. Tá? Fluência não é gramática perfeita. Agora eu vou explicar um pouco mais a fundo. Uma boa gramática é top de ter, sim, claro, mas não deve virar uma obsessão a ponto de travar o seu inglês. Essa cobrança da gramática perfeita, ela não deve alugar apartamento na tua cabeça. Com isso eu quero dizer o quê? Tipo, isso tá tão grande na tua cabeça, e tem gente que infelizmente chega nesse nível, mas isso não tem essa importância, tá? Não é pra ter essa importância toda. Tem gente que fica tão habitolada nesse negócio, meu Deus, eu não posso cometer um erro de gramática, eu tenho que falar muito certinho.
que isso te impede de avançar. É a história que a gente teve no começo desse vídeo aqui. Tá? Pode cometer erro. A pessoa tá te entendendo? Tudo bem, com o tempo você vai refinando o seu inglês e vai tirando cada vez mais esses micro-erros. Todo mundo comete erro. Ah, gramática perfeita. Cara, muita gente conversa sem usar gramática perfeita. Eu tô falando de nativo. Tá? Porque às vezes é mais divertido. A gente usa... Cara, quantas vezes você já falou, não, nós vamos ali na padaria. Nós vamos, nós vai. A gente fala. Estão te criticando porque você tá falando errado? Não, cara, esse tom tá errado. Tá bom? Fechou? Último ponto aqui, de forma mais formal. Último ponto mais formal aqui. Fluência não é word choice perfeito. Você não precisa entender expressões super nichadas e super regionais ou muito específicas de um local para ser considerado fluente. O que eu quero dizer com isso? Às vezes, vou colocar Brasil em foco, que fica fácil de entender. Às vezes você tá no sul, pronto, pão. No sul, você fala, pô, vou ali comprar pão. Eu não sou do sul, eu não visitei o sul que eu me lembre. Então, salvo me engano, devido aos meus conhecimentos de internet, lá eles chamam o pão de cacetinho, na verdade. Então chega lá, você vai comprar cacetinho, é um negócio super normal. Se você chegar no Nordeste falando que vai comprar cacetinho, pode ter gente que vai entender, a maioria vai rir, vai zoar, ok? Mas é o mesmo país. Word choice é saber que no Nordeste essa não seria a escolha de palavras para se referir a pão. Então, word choice, escolha de palavras. É você saber, essa posso dizer, é você saber que aqui onde eu moro, você vai comprar um refrigerante, você pode falar refri. Quando vou pra Bahia, lá é refri. Então, eu chego lá pedindo refri, a galera entende, mas olha e fala, esse cara não é daqui não. Eu precisei falar refri? Não, com o tempo eu aprendi, porque eu gosto disso. Eu acho maneiro aprender o regional de cada local. Mas eu falei refri, me entenderam. E é isso, eu não precisei, putz, aqui eu tenho, nossa, como é que eles chamam refrigerante aqui? Eu só posso falar refri. Não, me comuniquei do meu jeito e entenderam, tá bom? Agora, o que é fluência segundo a Fluency B? Literalmente, comunicar-se com fluidez. Como se fosse um rio fluindo ali. Você se comunica e consegue te entender e você flui pela comunicação tranquilamente. Tá bom? Isso daqui tá dentro dos meus conceitos também do que eu acho que é fluência, tá? Agora, o que é fluência? Segundo o Mr. João Santana. O que é fluência para Fluency B, para mim também é. Tá alinhado com o que eu acredito. E eu defino como fluir entre as coisas cotidianas da vida na língua inglesa, tá? Com isso, quero dizer, conversar sobre temas diversos sem engasgar na comunicação, sem fazer esforços muito grandes para pensar. E se comunicar de forma fluida e desenrolada, conseguindo ouvir o falante e devolver respostas naturais e eficientes para manter a conversa fluindo. Olha que definição bonita. Vou enquadrar isso aqui, cara. Ficou lindo, olha só. Colocar uma aspas aqui no começo e no fim, uma foto do Albert Einstein em preto e branco. Vai ficar lindo isso aqui. Fluir entre as coisas cotidianas da vida na língua inglesa. Também engloba ouvir podcasts, rádios, programas de TV, jornais, sem auxílio de legendas e entender tranquilamente a grandíssima maioria de tudo. Ou seja, como eu falei, não precisa entender tudo de tudo. Mas tá entendendo a grande maioria? Tá perfeito. Tá fluente. Tranquilo. Também engloba ler livros e artigos, notícias e blogs em inglês, sem grandes problemas e entendendo a maioria de quase tudo. Defendendo novamente, você não precisa saber tudo de tudo, tá? Conseguir interagir por meio de escrita onde for necessário. Em blogs, redes sociais em geral, tipo WhatsApp, comentário do YouTube, comentário do Instagram, Twitter e afins, tá bom? Agora um bônus, pra gente acabar aqui de um jeito tranquilo. Eu acho que foi um momento decisivo pra mim, que eu falei, putz, mano, tô falando inglês. Agora eu acho que eu tô entendendo, porque eu comecei a rir de coisas que ninguém mais entendia. Comecei a rir de coisas que ninguém ao meu redor entendia. Então, uma boa compreensão de piadas e memes. E começar a dar boas risadas de piadas que só quem fala o idioma entende. Eu trouxe uns exemplos aqui pra gente ver. Você que já manja aí dos English.
Esse aqui é de uma página chamada Leia Inglês. Então você tem que ler isso aqui em inglês. Então, senhor diversão fazer. Leia do inglês fica Sir Fan Do. Sir Fan Do. A área secreta em inglês é Secret Area. Secret Area. Aparece secretária. Eu tô explicando a piada, isso tira um pouco da graça, mas eu racho de rir com essa página aqui. Tem uns negócios lá muito absurdos, mano. Legal, homem, fazer. Cool man do. Ok? E esse daqui não é daquele tipo, mas ó. And people wonder why our generation grew up sarcastic. Ernie, how do I look? With your eyes, Bert. Vou explicar, vou traduzir. E as pessoas se perguntam por que a nossa geração cresceu sarcástica. Ernie, como é que eu pareço? Mas look em inglês também é olhar. How do I look? Como é que eu olho? Não, como eu pareço. E ele falou, com seus olhos, Bert. Então, como é que eu olho? Com os olhos. Mas esse não foi o sentido. Cara, explicar o meme tira a graça, né? Mas assim, em inglês fica muito maneiro isso aqui. Quando você bate e entende de primeira, é engraçado pra caramba e dá uma alegria, porque você fica, putz, mano, tá entendendo isso aqui. Tá bom? Então, memes pra mim também, hoje em dia, atualmente, são um parâmetro pra fluência. Tranquilo? Espero que tenha ficado bem didático essa aula. Se ficou alguma dúvida, se você não concorda com a minha definição de fluência, não concorda com a definição da Fluency Bee de fluência, comenta aqui embaixo qual é a tua definição, o que é ser fluente pra você. Ainda defendo também que é não passar fome no idioma. Bom, então a gente chegou aqui no final de mais uma aula repleta de aprendizado e informações valiosas. Quero muito ouvir o seu feedback nos comentários aqui embaixo, escreve aí pra gente. Compartilha comigo o que você mais gostou durante a aula, o que aprendeu de novo e se ficou alguma dúvida que ainda precisa ser esclarecida. É isso, e a gente se vê na próxima aula.